Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão e promotor de Justiça. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que tem interessado sobremaneira aos cidadãos brasileiros, não só aqueles que lidam com a área jurídica. Esse tema é ativismo judicial. O que nós devemos entender por ativismo judicial? Na realidade, essa expressão ativismo judicial, ela nem deveria fazer parte do nosso vocabulário jurídico e muito menos do nosso vocabulário político, porque é uma anomalia do nosso sistema. O Poder Judiciário, ele não foi vocacionado, e ele não é, na realidade, vocacionado para uma atuação político-partidária, nem uma atuação política no sentido de maior exposição dos seus atores, no sentido de tratar de grandes questões nacionais que devam e que devem realmente ser debatidas no parlamento. Não somente no parlamento brasileiro, como qualquer parlamento de sociedades democráticas. O Brasil, ultimamente, ele tem assistido um protagonismo que é uma anomalia, volto a repetir, dentro do nosso sistema, por parte de uma atuação desenfreada do Supremo Tribunal Federal, que tem, obviamente, deliberado sobre questões para as quais ele não está autorizado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Ora, a Constituição, ela estabelece que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Portanto, o seu papel é justamente fazer com que a Constituição ela seja cumprida, e cumprida, obviamente, a partir da sua letra, do seu sentido, do seu alcance. O que nós temos percebido nos últimos anos é uma atuação que ultrapassa essa autorização constitucional. Tanto que, muito recentemente, ouvimos da boca de ministros do Supremo Tribunal Federal que o Supremo exerce um poder moderador. Ora, na Constituição não está estabelecido em nenhum lugar que o Supremo Tribunal Federal seja poder moderador, até mesmo porque não existe poder moderador no nosso atual sistema constitucional. O poder moderador existiu ainda na Constituição do Império de 1824, em que o próprio imperador exercia essa função moderadora. Nas demais constituições não existe esse negócio de poder moderador. Por outro lado, da boca de ministros também, ficou registrado que nós estamos vivendo no semipresidencialismo. Ora, pelo amor de Deus, nós não vivemos no sistema presidencialista, nós vivemos no sistema presidencialista. É isso que diz a Constituição. Só essas falas já demonstram o quanto o Supremo Tribunal Federal ele tem ultrapassado certas fronteiras que deveriam ser intransponíveis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles deveriam se comportar de uma maneira bastante restrita, bastante formal, bastante contida. Eles não deveriam estar submetidos a esse tipo de exposição, de participação desse debate que pertence ao parlamento e pertence aos administradores e não ao Poder Judiciário. Mas o ativismo judicial, ele é demonstrado não somente por meio dessas falas, mas também por meio de deliberações que não competem ao Supremo Tribunal Federal, especialmente em temas muito sensíveis, que qualquer cidadão constata que houve nessas deliberações, nessas decisões, uma ultrapassagem naquilo que a Constituição estabeleceu, porque determinadas decisões elas apontam para a criação não somente de leis, mas até mesmo de normas constitucionais que só podem ser criadas por meio de emendas, e essas emendas elas são elaboradas pelo Parlamento e não pelo Supremo Tribunal Federal. Questões sensíveis que devem necessariamente ser trabalhadas pelo Parlamento estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes elas estão sendo aplaudidas porque representariam um chamado um avanço naquilo que se chama de processo civilizatório. Um avanço no processo civilizatório, vamos aplaudir essas decisões. Contudo, devemos ficar muito atentos que ferir as regras do jogo é algo muito perigoso para a democracia. Se o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição, ele não pode, em hipótese alguma, sob a desculpa de estar fazendo bem, de estar indo ao encontro ou levando em consideração alguns clamores da sociedade, estar rasgando a Constituição. Nesse sentido, o Supremo não está cumprindo realmente seu papel. O ativismo judicial significa que o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre aquilo que ele não pode decidir. Significa estar dando uma interpretação para além daquela que é autorizada pela Constituição.
não se argumente que isso é uma forma de mutação constitucional ou de interpretação constitucional. Não. O direito, ele tem regras muito próprias, o ordenamento jurídico tem regras muito específicas, por uma das principais garantias da modernidade é justamente estabelecer a segurança jurídica. A segurança jurídica, ela pressupõe estabilidade. Estabilidade porque exige que os cidadãos, e há necessidade que os cidadãos respeitem as normas, e para que eles possam respeitar, eles precisam conhecer essas normas e visualizar nas autoridades o respeito a esses comandos. Nós precisamos dessa estabilidade, dessa segurança. O Supremo não pode, a todo momento, vir alterando as regras do jogo, dando interpretações as mais diversas que não aquelas que são autorizadas pela Constituição. O ativismo judicial, ele se caracteriza numa intromissão do Poder Judiciário na cena política. Isso nós temos assistido e é realmente dramático para a nossa democracia, porque na medida em que o Poder Judiciário ele ocupa o lugar do parlamento, dos representantes do povo, nós estamos criando uma casta de autocratas que vão decidir os nossos destinos, não estão sujeitos a controle, porque eles não são eleitos e sucessivamente e periodicamente eles não são trocados, eles ficam ali de maneira vitalícia e estão decidindo sobre as nossas vidas sem estarem sujeitos ao escrutínio do povo. Então é muito perigoso o ativismo judicial, porque nós criamos um ambiente não democrático, imaginamos que seja democrático, mas não é, obviamente, porque supostamente eles estariam atendendo determinados clamores da população, supostamente defendendo minorias, mas isso é muito perigoso para a democracia. O respeito às regras do jogo é absolutamente essencial. Nós temos um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. O poder executivo executa aquilo que está estabelecido pelo parlamento, mas a função de elaborar as leis é do parlamento, e as leis principais de um poder constituinte originário, que obviamente decorre de uma autorização popular por meio da eleição de parlamentares habilitados para essa tarefa. A função do judiciário é tão somente interpretar dentro daquilo que a Constituição estabelece, dentro do que a Constituição determina que ele julgue, quer dizer, obedecendo os comandos constitucionais e, obviamente, as leis que sejam também constitucionais. Recentemente, nós visualizamos uma decisão, mesmo que liminar, e uma liminar equivocada, porque é uma liminar de um ministro, por questão de constitucionalidade, não é uma liminar do Supremo, só para ver como o Supremo tem atuado de forma equivocada e não tem dado um bom exemplo a toda a estrutura inferior do sistema de justiça, toda a estrutura abaixo de todo o poder judiciário. Deliberou sobre a possibilidade de mudar, inclusive, a nossa gramática, a nossa língua portuguesa, para atender pleitos de uma chamada linguagem neutra. Olha, pelo amor de Deus, a própria Constituição ela deixa muito claro que a língua portuguesa é um dos símbolos da República. O Supremo Tribunal jamais poderia apreciar uma questão dessa natureza que tenta mudar um dos nossos símbolos. Daqui um dia vão estar mudando também a nossa bandeira, daqui uns dias vão estar mudando os outros símbolos, os brasões da República. Mudar a nossa língua de maneira arbitrária, por força de pressões de determinados grupos, é um atentado à democracia. O Supremo Tribunal não pode exercer essa função. O ativismo judicial ele precisa ser contido porque ele está minando diariamente o nosso regime democrático. Até a próxima vez. Muito obrigado a vocês pela atenção.